ouvir a palavra do Senhor nesse primeiro culto domingo da celebração da noite, na instrumentalidade do nosso irmão Hildo, e vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Nós viemos até combinando, não é, Hildo? Só o sapato. Mas vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho. Ministra-nos, Senhor, usa para que a tua palavra possa ser transmitida com graça à nossa vida, ó Deus, e na unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória. Vamos mudar agora? Tem unção aí? Amém? Glória. Vou perguntar de novo se tem unção, vocês falam glória. Amém? Tem unção aí? Glória. Aleluia, meus amados. É uma alegria muito grande estarmos aqui com os irmãos, onde possamos ouvir a palavra do Senhor e pedimos ao Senhor que possamos ser canais de bênção na vida de vocês. Que essa palavra possa ir ao encontro, que ela possa te fortalecer, que essa palavra possa te dar unção nessa noite. Eu não sei qual o objetivo que você veio aqui nessa noite, mas creia que a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz, e ela vai de encontro ao mais íntimo do teu ser, e ela é apta a discernir pensamentos, intenções, e a palavra do Senhor irá transformar, irá tocar nas áreas que precisam ser tocadas na sua vida. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, para estar fazendo isso aqui nessa noite, e que essa palavra possa produzir em você resultados para a honra e glória do Senhor. Creia, receba a unção do Senhor nessa noite. A palavra que será ministrada, você possa se alimentar, você possa sair daqui transbordando da unção do Senhor nessa noite. E é isso que eu peço em nome de Jesus. Eu gostaria de estar lendo textos bíblicos com os irmãos. O tema dessa noite é unção para uma missão. Estaremos enfatizando aqui a unção profética de Samuel na vida de Davi. E está lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso. Vou ler a partir do verso 6 até o 13. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 6 até o 13. Está sendo projetado aí na tela, você também que está com a sua Bíblia, ou no aplicativo. Vou estar lendo na minha versão aqui, NVI, que você possa estar acompanhando aí. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Só que antes de eu ler essa passagem aqui, eu gostaria só de ler com os irmãos aqui. Logo no início, no capítulo 16, o Senhor falou com Samuel para ir à casa de Jessé, que lá ungiria um novo rei para Israel. Então o Senhor falou com ele no verso 16, a partir do verso 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e matará. Aí falou assim: leve o novilho com você, diga que faz sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. E aí, Samuel foi até a casa de Jessé, e continuando a leitura aí. O verso 6, onde eu parei. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Verso 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este.
Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então a Jessé lhe perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Meus amados, vou fazer uma oração, que o Senhor possa estar falando conosco, e feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar, deixa o Espírito Santo de Deus nos guiar, e que o Senhor venha fazer a vontade dEle em nossas vidas. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que possamos viver, entender a plenitude, ó Deus, da Tua unção em nossas vidas, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, viver esses dias cheios da Tua unção, para que possamos, ó Pai, levar a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, fazer a nossa missão, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, com ousadia, com intrepidez, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Fala conosco, abre a nossa mente e o nosso coração, e que possamos, ó Pai, sair daqui transbordante com o óleo da Tua unção. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus amados. Essa passagem que eu li, meus amados, ela marcou a unção profética na vida de Davi como substituto de Saul. Samuel também consagrou Saul para rei de Israel, mas Saul, em certas situações, ele não tinha aquele relacionamento profundo com o Senhor. E no capítulo 15 de Samuel, o Senhor tinha dado uma missão clara para Saul, para destruir o inimigo, os amalequitas. E o Senhor falou para ele: olha, destrua tudo, não traga nada, destrua todo o inimigo, nenhuma vida, nenhum despojo, nada deles você irá trazer. Deus tinha dado aquela missão para Saul. E Saul, ele fez a missão, mas pela metade. Ele não cumpriu aquilo que o Senhor havia dado para ele, a missão completa. E o pior de tudo, quando o Senhor nos condiciona a fazer algo, e fazemos a obra pela metade. Não tem como, meus amados, fazer algo relaxadamente, porque o Senhor irá cobrar. E o reino de Israel, dado a Saul, ele perdeu o trono porque desobedeceu ao Senhor. E quando Samuel confrontou ele, olha, eu fiz. Mas aí Samuel falou assim: olha, mas e esse barulho de animais que estão aí? Aí ele dando aquela desculpa: olha, isso daí, os soldados trouxeram o melhor dos animais para ser sacrificado para o Senhor, e também levei o rei vivo, o rei do inimigo dos amalequitas. Aí Samuel falou assim: Saul. No capítulo 15, ele falou: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou como rei. Olha o preço, meus amados, de fazermos aquilo que o Senhor nos determina para fazer de forma errada, de forma equivocada, não fazendo tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. E é interessante que quando o Senhor fala para Samuel, e na casa de Jessé,
que iria ungir um novo rei. Jessé não sabia quem era um dos filhos que seria ungido. E quando ele vai com o sacrifício lá com Jessé, e ele faz passar diante dele, ele estava incumbido com a missão de ungir, ele tinha levado um chifre com azeite, ele ia ungir o novo rei. Só que ele não sabia quem era. E aí, naquele momento ali de consagração, passa-se os filhos. Jessé tinha 8 filhos. E é interessante que começa sempre os mais velhos, que dão a preferência sempre pelos mais velhos. O primeiro filho de Jessé, ele era chamado de Eliabe. Ele passa na frente perante Samuel, e Samuel já pensa, ele não sabia quem era o filho que seria ungido, ele pensa, é esse, ele era alto, belo, formoso, forte, mas o Senhor fala, não é esse, Samuel, calma, não é esse, eu não olho como você está olhando a aparência, eu olho o coração, esse não é esse eu tenho rejeitado. Às vezes, meus amados, as pessoas, quando eles estão para tomar alguma decisão, às vezes, humanamente olhando as circunstâncias, às vezes as aparências nos enganam. Às vezes tem certas situações que colocam-se diante de nós, e essa situação não é aquilo que Deus preparou para você. E às vezes, equivocadamente, tomamos decisões erradas, porque não consultamos ao Senhor, não ouvimos a voz do Espírito Santo, e enganoso é o coração do homem. Às vezes, nós olhamos pela aparência, tomamos decisões pela aparência. E foi assim passou o segundo, Abinadab, também não é esse Samuel. Passou o terceiro, a Bíblia cita os 3 primeiros. O terceiro era Samar, também não era. E assim foram passando sucessivamente os 7 filhos. E Samuel, olha, o Senhor não mostrou nenhum desses aí. Acabou-se os seus filhos? Não tem mais ninguém? Aí Jessé falou assim, olha, tem um caçula, mas o caçula não está aqui. O caçula está lá no pasto. Ele está lá pastoreando, está cuidando das ovelhas. Eles não estão aqui na mesa. Olha, meus queridos, olha a profundidade. Davi era que seria ungido, não estava presente naquela cerimônia ali, não estava presente à mesa, ele estava lá, cuidando das ovelhas do pai dele. Aí ele falou assim, olha, manda trazê-lo para mim. O futuro rei de Israel não estava na mesa, o futuro rei de Israel estava lá, cuidando das ovelhas, e ele era moço, a Bíblia fala que ele era o caçula. Provavelmente Davi tinha entre 12 a 15 anos no máximo, naquela época. Olha só quando Deus tem um plano, olha só quando Deus tem algo para nós, não importa o tempo, Deus não está preso ao momento, aquele tempo, mas as promessas do Senhor irá cumprir nas nossas vidas. Quando Ele tem um propósito diante de mim, diante de você, creia no tempo dEle, Ele irá te honrar, Ele irá te abençoar, não importa onde você esteja, as promessas do Senhor irá cumprir na sua vida. Aleluia. E é interessante que ele falou assim, olha, manda chamar, não sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar. Ainda está faltando uma pessoa nessa mesa aqui. E aí, quando Davi chega, a Bíblia fala que, quando ele chegou, Samuel olhou para ele. Ele era ruivo, belo de olhos, de boa aparência. Aí o Senhor falou assim, é este Samuel, é este, unjam. Samuel se levantou, pegou o chifre com azeite e ungiu a Davi. E algo interessante, meus amados, no momento que Davi foi ungido por Samuel, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E a partir daquele momento, a partir daquela unção, Davi
não era mais o mesmo. Ele continuou pastoreando as ovelhas do seu pai, ele continuou fazendo a sua missão, mas a vida de Davi foi transformada. E a Bíblia fala que Saul, quando Deus desprezou Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul. E quando uma pessoa, quando um cristão não tem o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, assim como Paulo falou em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, quando temos o Espírito, o dono da casa, o inimigo não entra. O inimigo fica lá fora. Mas quando o Espírito Santo não está, quando a casa está vazia, o que acontece? O espírito maligno vem e entra nessa casa. Fala para o seu irmão, fala assim, a casa nunca fica vazia. A casa sempre vai ter alguém. Ou é o Espírito Santo, ou é o espírito do maligno, meus amados. E aí, a partir daquele momento, Davi começou a ser perseguido por um espírito do inimigo. E aí, nessa perseguição, ele era atormentado. Os oficiais, as pessoas que estavam em volta de Saul, viram a sua perturbação. Olha, você precisa de alguém, você precisa de uma pessoa que tem o Espírito de Deus, e quando essa pessoa tocar, quando essa pessoa falar do Senhor, esse Espírito vai embora. Saul perdeu a unção, porque perdeu o relacionamento com o Senhor. O que veio com isso? O Espírito que atormentava. E os oficiais falaram assim, olha, eu conheço um jovem, esse jovem é filho de Jessé, lá de Belém. Esse jovem é um instrumentista, ele é um músico, ele toca harpa, e quando ele tocar, esse espírito maligno vai embora, porque o Senhor é com ele. O mais importante, meus amados, é quando as pessoas reconhecem que o Espírito Santo é com você, quando as pessoas reconhecem que você é de Deus, que você é diferente. O melhor testemunho acerca de quem é você é o que as pessoas falam de você. Testemunho verdadeiro. Não que as pessoas falam com mentiras, mas aquelas pessoas que reconhecem a autoridade que está sobre você. Esse é o testemunho que importa. Como é que está nosso testemunho perante a sociedade, perante aqueles que estão à nossa volta? E uma coisa interessante, Davi saiu de lá do pastoreio, lá do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi foi para onde? Para o palácio. Talvez Davi não tinha dimensão quando ele foi ungido. Lá ele foi ungido perante a sua família, perante os seus irmãos. O menor, que seria o futuro rei. E o Senhor, quando Ele vai te ungir, meus amados, Ele vai te ungir você perante a sua família, perante todos. Por que que Samuel não foi lá no pasto procurar Davi? Vocês já pensaram por que teve que ser perante a sua família? O Senhor não poderia mandar ele para lá onde Davi estava? Mas não. O Senhor mandou ele, vai à casa de Jessé, e lá mostrarei o novo rei de Israel. Você irá ungir um novo rei. E é interessante, meus amados, nessa unção profética de Samuel sobre Davi. Davi tinha um compromisso. Os outros 7 filhos de Jessé estavam na mesa, estavam na casa. Por que só Davi estava trabalhando o caçula, estava lá cuidando das ovelhas? O que os outros estavam fazendo? Já pararam para pensar? Que Deus nunca vai pegar os desocupados, mas sempre vai, aqueles que estão na seara, aqueles que estão trabalhando, irá dar a missão. Aqueles que ficam na ociosidade, o Senhor não quer essas pessoas que o tempo está sobrando, mas o Senhor quer compromisso com aqueles que estão dia a dia, se dedicando à obra, se dedicando ao trabalho, servindo com amor, com alegria. Vocês têm esse entendimento, meus amados? Que onde você estiver, não importa. E algo interessante que Davi era o menor. De pastor de ovelhas a rei.
Olha que salto social. Mas o melhor de tudo isso, meus amados, Saul perdeu o trono porque faltou o relacionamento com Deus. Faltou o relacionamento com o Espírito Santo. Mas em Davi pastoreando lá as ovelhas do seu pai, ele cuidava. Em certo momento, em certa feita, ele cuidando das ovelhas do seu pai, apareceu um urso. Vocês imaginaram? Aqui todo mundo conhece um animal bem grande, um urso, todo mundo conhece. É fácil sobreviver de um ataque de urso para salvar uma vida de uma ovelha? O que era mais fácil para ele? Tem mais ovelhas aqui, vai, mate uma ovelha aí, eu tenho mais. Mas não, ele tinha amor, cuidado, zelo. O Senhor olhava para o coração de Davi, isso que ele tinha era zelo. Saul não tinha zelo com a palavra, Saul fazia a obra relaxadamente. E quando Samuel foi procurar Saul estava levantando um monumento em homenagem a ele. Meus amados, quando o Senhor te levantar para fazer algo, quando o Senhor colocar você para ganhar almas, para fazer a obra dele, a honra e a glória é para o Senhor. A honra e a glória não é para os homens, e sim reconhecer que tudo vem dele. O que eu faço é para a honra e glória dele. Sou apenas um instrumento, sou apenas um canal. Isso custou para Saul um reino, a posição social. E o pior de tudo, meus amados, é perder o Espírito Santo, a ausência do Espírito Santo. Davi pecou, mais na frente a gente vê ele pecou, mas ele orava: Senhor, não ausente de mim o teu Espírito. Eu prefiro morrer do que perder o teu Espírito na minha vida. Às vezes, meus amados, nós recebemos a unção, quando aceitamos o Senhor, recebemos a unção do Santo. E às vezes, relaxadamente, a gente deixa a palavra de lado, faz a obra relaxadamente. A casa fica o quê? Fica vazia. As pessoas preferem estar em casa, fazendo algo, do que estar aqui com os irmãos, recebendo a palavra, recebendo a unção com óleo, recebendo a cura, recebendo o alimento espiritual. É isso que nos fortalece a cada dia para suportar as adversidades. Teve um outro momento na vida de Davi também, defendendo as ovelhas. Ele lutou com um leão. Já imaginou uma criança lutando com um leão? É difícil para um adulto se salvar de um ataque com um leão. Imagine uma criança. Mas tudo isso, meus amados, quando Davi recebeu a unção, ele recebeu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que Davi recebeu na unção o capacitou com fé, o capacitou com esperança, o capacitou com autoridade. Você acha que se não fosse o Espírito Santo dando autoridade para ele, ele iria conseguir sobreviver a um ataque de um urso e de um leão? Não. Mas Davi tinha compromisso. Deus olhava para o coração de Davi, não para a aparência. Se Deus olhar como é que está o nosso coração? Aqui a gente consegue olhar a aparência dos irmãos, mas lá dentro, lá no coração, eu não consigo ver, mas o Senhor vê o que está dentro do seu coração. Será o que está dentro aí do seu coração? É algo que o Senhor está agradando? Será que dentro do coração não só está interesses pessoais, o egoísmo, o ódio, a amargura? Meus amados, o Senhor nos capacitou, Ele nos ungiu para fazermos a obra dEle. E foi interessante nesse processo, nesse desenvolvimento, Davi, ele também ia lá tocar para Saul, o Espírito ia embora,
E ele também voltava para cuidar das ovelhas, ele não largou o ofício dele. Ele, para ser rei, ele também precisou experimentar o palácio, as atividades reais. Era o novo lar de Davi, mas ainda o rei estava no pasto. Às vezes, quantas vezes Deus tem uma promessa, uma palavra para nós, passa-se 1 ano, passa 2 anos, e aquilo caiu no esquecimento. Quem sabe aqui nessa noite, tem palavra que o Senhor profetizou na sua vida, que ainda vai se cumprir. Muitas das vezes passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e caiu no esquecimento. E a vida de Davi foi um processo, meus amados. Quando Deus tem um posicionamento, uma posição, não é do dia para a noite. Tudo tem etapas na nossa vida de amadurecimento, de crescimento. Se o Senhor colocou você aqui para ministrar ou para cantar, tem um processo de crescimento, você vai evoluindo a cada dia, você vai sendo amadurecido, e é assim que o Espírito Santo vai fazendo a cada dia em nossas vidas. E é interessante, essa unção na vida de Davi, que dava a ele autoridade, que Davi, em certo momento, ele teve que se lidar com as lutas dos inimigos, que ele também era um guerreiro. E Davi ainda jovem, Davi precisou passar pela etapa da fé, do crescimento, lutando com o leão, com o urso, para que um dia Davi fosse experimentar, lutar contra um gigante. Ele não enfrentou o gigante no início, o gigante foi depois. É uma etapa, meus amados, às vezes, na unção, na caminhada espiritual, é uma etapa de crescimento, onde você, a cada dia, você vai experimentando coisas novas, você vai recebendo nova unção, nova revelação, novo aprendizado na palavra do Senhor, nesse relacionamento com o Espírito Santo do Senhor, e você vai enfrentando os desafios, você vai enfrentando os adversários na caminhada. Você enfrenta, às vezes, uma enfermidade. Essa enfermidade é para fortalecer a tua fé. Você, às vezes, enfrenta um período difícil, ou a perda de alguém, e isso leva você ao amadurecimento espiritual. E você vai enfrentando desafios também, que é para te capacitar, que é para te levar a um nível mais profundo, a um nível de aprendizado. Nunca virá uma provação que seja mais forte daquilo que você consiga suportar. Às vezes, para você chegar no 15º andar, você tem que começar do primeiro. Tem pessoas que, quando Deus traz uma palavra, alguma coisa, as pessoas querem começar de cima. As pessoas querem começar lá no topo. Mas é de baixo, querido, que vai sendo fortalecido. As bases começam lá de baixo. Para que quando você chegar lá no topo, você vai olhar para trás, lá para baixo, você vê que é uma conquista. É cada dia, é um novo passo, é uma caminhada. Às vezes você tropeça, recua um pouquinho, mas a caminhada é contínua. Quantas pessoas estão paradas, estagnadas, seja materialmente e espiritualmente também. Às vezes, quando você está ruim espiritualmente, materialmente também você vai ter fracassos também. Mas quando você tem relacionamento com Deus, você está ligado com o Senhor no 220, você passa por tudo isso, e você começa nessas provações, ter bênção, ter vitória, começa o crescimento espiritual. Como é que tem sido as suas batalhas, meus amados? Como é que tem sido essa caminhada para você? Um passo para frente, 4 para trás?
E essa unção que Deus coloca na sua vida, ela também traz desafios e oposições. Lembra que quando Davi, ele derrotou o gigante? E é interessante que Saul, ele começou a enxergar Davi também como um inimigo. Ele começou a ter inveja de Davi. No capítulo 18, no verso 6, no verso 7, quando Davi chega, as pessoas reconheciam a autoridade, os feitos na vida de Davi, e ali as pessoas se alegrando com a vitória sobre os filisteus, quando Davi derrotou o gigante, e o povo em euforia, com alegria, e as pessoas cantavam, dançavam, falando: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. A inveja no coração de Saul. E ele falou, ele ficou tão irritado, e ele até falou: daí em diante, agora que é o reino, Davi que é o reino. Ele, profeticamente, ele já estava profetizando que o reino dele seria passado para Davi. Às vezes, meus amados, quando você estiver na caminhada, destacando onde o Senhor colocou, lá no seu trabalho, Deus te deu unção para você ser bênção, ter prosperidade nos seus negócios. Deus te deu unção para você, o seu trabalho, seja o que você fizer, ser abençoado, um profissional de sucesso, um estudante exemplar, um estudante que tenha o Espírito de Deus. As pessoas irão reconhecer isso, mas as pessoas que estiver próximo de você vai ter inveja do seu sucesso. As pessoas, quando começar você a se destacar, como Davi estava se destacando porque o Senhor era com ele, ele reconhecia isso, ele não fazia nada, ele vivia na dependência do Senhor, e ele tinha sucesso nas batalhas, ele tinha sucesso nas conquistas, e ele acreditava o sucesso dele ao Senhor. Isso, para os inimigos dele, era inveja. O Senhor vai te destacar onde você estiver. Quando você faz a missão dele, o Senhor vai te destacar aquilo que você faz. Se prepare para os ataques também dos inimigos. Irão falar mal de você, irão zombar de você, mas olha, se prepare, mas o Senhor é contigo. E é interessante na vida das pessoas que não têm Deus, deixa o inimigo tomar conta e entra a inveja, só que as pessoas não olham para onde você chegou, como foi a caminhada. Como foi a caminhada aonde você chegou? Às vezes naquela profissão de destaque como médico, como advogado. Mas ninguém imaginou como foi difícil você chegar naquela posição. E para as pessoas que não conhecem, que estão perto essa inveja, porque não querem também ser instrumentos na vida do Senhor, não querem seguir esse exemplo dessa caminhada com o Senhor. A oposição virá, mas o Senhor é contigo. Outro tópico: a unção exige paciência e fidelidade. Em Samuel 24:6, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas recusou, dizendo: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Davi era o rei, ele tinha essa noção que ele seria o rei, mas ele tinha a noção que ele não poderia tocar. Ele era fiel a Saul. Saul queria matá-lo, mas ele mostrou para Saul que ele era fiel, não era aquilo que ele pensava que era, e que era o Senhor que iria destacá-lo. Ele não iria ajudar Deus
a fazer a vontade, e sim no momento certo, na hora certa, ele seria declarado como rei. Mas precisava que Saul morrer para poder ele assumir o trono. Mas Davi entendia que não era ele que iria fazer esse papel. Ia chegar o momento certo dele. E ele era fiel. Ele servia Saul com fidelidade. E Saul não entendia isso. Por quê? Porque a casa estava vazia, a casa estava com espírito maligno. Não tinha esse discernimento. Muitas vezes, amados, nós não queremos esperar o tempo certo de Deus. Às vezes vai ter um momento que Deus vai te levantar. E esse tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Na hora certa, quando você estiver preparado, você receberá a posição de destaque. Você receberá a posição que o Senhor tem preparado para você. Mas continue na caminhada. Não pare. Não desista da caminhada. A unção nos capacita para liderar com sabedoria. Em Samuel 5:3. Então vieram todos os anciãos de Israel ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles um pacto em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi como rei. Ou seja, lá na frente, Davi tinha 30 anos de idade. Os anciãos, o povo de Israel, reconhecia na autoridade de Davi como rei. Ele tinha exemplos. As pessoas viram nele como rei, aquele chamado lá profético que Samuel fez. O povo já identificava Davi como rei. E às vezes, meus amados, quando chegar no momento certo, você será reconhecido pelas pessoas. Não é você que irá pronunciar nada de você, mas as pessoas irão reconhecer que você é especial, que você tem um chamado, que você é do Senhor. Outro tópico também interessante, meus amados. A unção é sustentada pela comunhão com Deus. Lembra dessa unção na vida de Davi? Davi alimentava essa unção na vida dele. Essa unção de Davi, no Salmo 23:5, ele diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus sabia que sua força e sucesso vinham de sua intimidade com Deus. Ele era um adorador antes de tudo. Ou seja, antes dele ser rei, ele era um adorador. Antes dele receber aquela posição de destaque, ele era um servo. E ele usou a unção que o capacitou para servir, seja lá cuidando das ovelhas, seja cuidando do exército de Israel, seja também pastoreando o povo. Ou seja, a unção que o Senhor te dá é para você servir. Às vezes nós invertemos os papéis, às vezes queremos que as pessoas nos sirvam, mas a unção que Deus te dá é para você servir as pessoas, liderar as pessoas com amor. O Senhor te ungiu para você liderar discípulos. Aqui tem pessoas que lideram células. O Senhor te ungiu para liderar com amor. O Senhor te ungiu para você cuidar das pessoas. Não importa se você é empresário, não importa se você é um médico, não importa se você tem uma posição de destaque, mas o Senhor te chamou para servir. E quando você serve ao Senhor de todo o seu coração, as coisas fluem. As pessoas percebem a unção. As pessoas percebem que você é do Senhor, que você é diferente. E as coisas começam a ter sucesso. Para concluir,
A vida de Davi nos ensina que a unção é um presente poderoso e transformador. Mas exige de nós compromisso, paciência, humildade, fidelidade. Assim como Davi, somos chamados a viver sob a unção de Deus, permitindo que Ele nos prepare e nos capacite para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Eu convido vocês a ficarem de pé.